visual dos resultados, que é o que nós vamos tratar. Com relação a 4, ele fala também de não considerar seus usuários finais, que é importante, além de colocar as implicações para aqueles usuários, por exemplo, as implicações para a enfermagem, eu também, de uma certa forma, poder abranger o que mais essa pesquisa traz, por exemplo, para o corpo de saúde. E a armadilha 5, que seria a falta de uma avaliação de qualidade, embora isso seja controverso. Então, não é recomendado pelo manual do JBI que se faça uma avaliação da qualidade metodológica, a menos que aquela pesquisa eu tenha como um objetivo que eu vou precisar dessa avaliação, dessa qualidade. Então, aí sim, eu vou buscar essa avaliação do risco de viés, entre outros instrumentos aí que eu posso utilizar para fazer a avaliação. Eu trago a vocês problemas que são comuns e que se referem ao nosso conteúdo de hoje, que estão relacionados à análise das evidências e à apresentação dos resultados. Então, com relação à análise das evidências, que eu diria até um erro seria buscar conduzir uma revisão de escopo se você precisa sintetizar resultados ou desfechos de fontes de evidências. Então, não é recomendável que você faça síntese de resultados ou desfechos dessas fontes incluídas em revisão de escopo. Então, esse tipo de síntese, ela é mais apropriada à condução de uma revisão sistemática. E, com relação à apresentação dos resultados, um estudo feito por FAN e colaboradores, em 2014, identificou que menos de 1/3 das revisões de escopo utilizavam gráficos para representar seus dados, e a maioria era representada por tabelas. Então, no nosso encontro de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês essa proposta, a proposta deste conteúdo, que é a de que, ao término da apresentação, vocês sejam capazes de compreender a análise das evidências, a fim de responder à proposta de síntese de evidência de uma revisão de escopo, levando em consideração que uma revisão de escopo, ela tem a finalidade de informar, justificar o desenvolvimento de uma revisão sistemática, por exemplo, identificar tipos de evidências disponíveis sobre um determinado assunto, de esclarecer conceitos-chave ou definições na literatura, também examinar como pesquisas têm sido conduzidas em um determinado tópico ou um determinado assunto, e também identificar características chaves ou fatores relacionados a um determinado conceito. Ademais, como proposição, também esperamos que, ao término da apresentação, vocês sejam capazes de identificar formas de representações visuais que melhor elucidem os resultados a serem descritos em uma revisão de escopo. E também traçar como será a apresentação dos resultados desde o planejamento do seu protocolo de revisão até a extração e análise dos dados. Então, com relação à análise das evidências, existem diferentes maneiras pelas quais os dados, eles podem ser analisados e apresentados em uma revisão de escopo. Então, a forma como os dados são analisados em revisões de escopo, ela vai depender amplamente do propósito da revisão e do julgamento dos autores. Então, isso deve ser analisado desde o início.
Em revisões de escopo, resultados ou desfechos das fontes de evidências incluídas, para lembrar, não são sintetizados. Isso ocorre somente numa revisão sistemática. Então, ela tem uma finalidade principal que é de mapeamento. É importante que, em relação à análise, os autores sejam transparentes e explícitos quanto à abordagem adotada e já apresentem com detalhes na metodologia como será a análise. E também possam justificar no próprio protocolo de revisão as suas escolhas e relatar claramente quaisquer análises realizadas, preferencialmente de forma pré-planejada e definida. Então, seria mesmo no início, quando está sendo desenvolvido já o protocolo de revisão, antes do seu registro. Claro que durante também vão surgir alguns dados que talvez sejam interessantes e que não foram planejados em termos de uma análise. Então, nesse momento, vocês podem olhar para os achados que vocês encontraram e pensar em novas formas de análise e de apresentação dos resultados. Mas, de qualquer forma, vocês vão entender que a análise das evidências em revisões de escopo, ela tem como um foco principal a análise descritiva. Ela é fundamentalmente descritiva. E ela pode abranger mapeamento, ela pode abranger estatística descritiva simples, ela pode abranger até uma análise de conteúdo qualitativa, mas é apenas descritiva. Então, como toda revisão, é feita a extração dos resultados, aí o conceito de interesse ele é mapeado de forma descritiva, em vez de analítica, e pode ser feito contagem simples de frequência de populações, conceitos e de contextos, e isso é o suficiente. Entretanto, uma revisão de escopo também ela tem uma finalidade, em alguns casos, que é uma finalidade de uma análise de conteúdo. Às vezes eu preciso de uma análise mais aprofundada. Exemplo, eu preciso codificar e classificar intervenções, estratégias, tecnologias ou comportamentos de acordo com um modelo ou uma teoria. Então, eu posso utilizar também uma revisão de escopo. Ainda com relação à análise de conteúdo, quando ela é realizada na revisão de escopo, essa análise qualitativa, descritiva, ela é geralmente, por natureza, vocês já entendem que ela é apenas descritiva, ela não é analítica. E os revisores não devem realizar análises ou síntese temáticas. Por exemplo, fazer uma abordagem meta-agregativa. Então, numa revisão de escopo, eu não necessito de uma meta-análise, por exemplo. E autores podem optar por investigar dados quantitativos para investigar a ocorrência de conceitos, populações ou características, utilizando, sim, métodos mais avançados, métodos estatísticos diferenciados, mas não é normalmente exigido em uma revisão de escopo. Bom, ainda com relação a esta análise, dependendo do objetivo da revisão, os autores eles podem considerar algum tipo de análise mais avançada. Então, conforme isso ocorre de acordo com a natureza e o propósito do estudo. Um exemplo que eu trago a vocês é que os revisores eles podem decidir avaliar e relatar o risco de viés. Essa foi uma pergunta que foi feita por e-mail para mim, nas revisões de escopo, dependendo do propósito da revisão, mas geralmente não é recomendado, a menos que você precise avaliar a qualidade desses estudos, que faz parte do seu protocolo de revisão.
faz parte do objetivo buscar respostas em relação à qualidade desses estudos. Então, a avaliação da qualidade metodológica, de acordo com as diretrizes do JBI, não é obrigatória, dado a esse caráter de mapeamento próprio de uma revisão de escopo. E também é improvável que uma meta-análise ou uma análise qualitativa, interpretativa, seja necessária em revisões de escopo. Então, vocês sempre que lembrarem em revisão de escopo, vocês vão lembrar que a análise é descritiva. E com relação à apresentação dos resultados, com relação aos resultados e essa apresentação, o planejamento nesta fase, ele é muito útil para que o pesquisador ele tenha uma noção inicial quanto aos tipos de análise de dados a serem identificados, ou como melhor apresentar esses resultados em relação ao objetivo e às perguntas de revisão. Ademais, quanto ao refinamento do planejamento, ele pode ser desenvolvido já no desenvolvimento do protocolo. Os revisores devem fornecer algum plano para a apresentação dos resultados. Exemplo, se eles vão apresentar resultados em forma de gráfico, figura ou tabela. Não necessariamente a pessoa ela escolhe uma só forma. Então, dependendo dos dados, dos achados, ela vai escolher diferentes representações. Também, durante o processo de revisão, à medida que os revisores aumentam sua consciência e consideração do conteúdo, de todas as suas fontes incluídas, eles também podem agregar novas formas de representação dos resultados. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim, professora. Então, eu continuo aqui. A apresentação dos resultados, para isso, existem muitas abordagens criativas a serem incluídas em relação às revisões de escopo, e elas tendem a transmitir resultados ao leitor de forma compreensível. Então, com relação àquela tão famosa, que vocês já olham em diversas revisões, principalmente nas revisões sistemáticas, e vocês encontram o Prisma Flow Diagram. Esse prisma, ele é a figura elementar de uma revisão, seja de revisão sistemática ou revisão de escopo. É a nossa figura 1. E essa figura, ela permite ao leitor compreender rapidamente os principais procedimentos que foram usados em uma revisão e examinar os registros irrelevantes ao longo do processo de revisão. Então, essa figura 1, que é um fluxograma, ela representa todas as etapas do processo de identificação, de seleção e de inclusão das fontes de evidência. E eu deixo aqui para vocês o acesso. Ele foi atualizado, o primeiro de Moer e colaboradores foi publicado em 2009. Em 2020, eles apresentam 4 diferentes fluxogramas para diferentes tipos de revisão. Vocês não encontrarão revisões de escopo especificamente para esses modelos que estão lá nesta página, mas eles colocam como revisões sistemáticas e elas seguem o mesmo processo para a seleção de uma revisão de escopo. Então, esse é um exemplo do fluxograma, que ele é representado pelas fases de identificação. Nessa fase é feita a exclusão dos estudos duplicados. A fase de screening, que é do rastreamento, eles fazem, é feita a primeira etapa, que é a etapa de seleção dos títulos e resumos,
e depois da leituras dos textos, leitura de textos completos, e, por fim, dos estudos que foram incluídos, das fontes de evidência que serão consideradas para a análise da sua revisão de escopo. Bom, com relação à apresentação dos resultados dos demais conteúdos, então essa apresentação ela pode ser por meio de mapa, dos dados extraídos, dos artigos incluídos, em uma forma que pode ser diagramática, uma forma tabular, em formato descritivo, que se alinhe com os objetivos e escopo da revisão. E os elementos dos critérios de inclusão do acrônimo PCC, eles são úteis para orientar os dados que devem ser mapeados mais adequadamente. E é importante que eles sejam apresentados numa forma diagramática, por exemplo, que fique clara para o leitor em alguma fase da descrição dos resultados. É preciso também considerar os tipos de dados extraídos, se foram dados analisados por estatística descritiva, porcentagens, proporções, foi realizada em análise de conteúdo qualitativa descritiva, para identificar as principais características ou fatores relacionados a um conceito. Então, dependendo de cada dado que vocês obtiverem, por exemplo, se for por porcentagens, proporções, vocês precisam pensar aí num gráfico, numa tabela. Se já é uma análise de conteúdo qualitativa descritiva, pode ser feito um mapa conceitual, um quadro, que descreva melhor de uma forma que represente melhor os seus resultados. Então, eu trago aqui uma fonte que é foi adaptada do JBI, algumas colunas, e que eu faço um link com as experiências do desenvolvimento de revisões de escopo, nesses exemplos de conteúdos de uma apresentação tabular, por exemplo, em parâmetros e resultados, eu trago a importância para vocês de pensarem em descrever o número de fontes de evidência. Esse número ele pode ser apresentado na forma de tabela ou em outras formas, como um gráfico, mas que tenha o total de fontes de evidência, as publicações por ano, ou se você faça a escolha de publicar por período. Por exemplo, a última revisão de escopo que nós desenvolvemos, nós precisávamos compreender como tem sido as tecnologias do cuidado de enfermagem, o que tinha na literatura sobre essas tecnologias e como ela veio se evoluindo. Então, nós dividimos os números das fontes de evidência por decênios, para analisar essa produção na década anterior e na última década. Por exemplo, o local da fonte. É diferente vocês explorarem um artigo para compreender qual o país de desenvolvimento do estudo e o país de publicação. Então, quando você apresenta esse dado, é importante que você tenha claro o local, se é um local de publicação ou se é o local de desenvolvimento do estudo. Com relação aos tipos de estudos e tipos de publicações, na revisão de escopo, é importante que também seja descrito os tipos de publicações, porque como nós temos uma abrangência de estudos, não há critérios, por exemplo, como na revisão sistemática, que você
em alguns momentos, algumas necessidades, você está buscando dados, por exemplo. Então, na revisão de escopo, você pode incluir o número de pesquisas que você, a quantidade, o delineamento que você quiser, né? Tanto que existem alguns que são editoriais, existem desde ensaios clínicos randomizados até, por exemplo, revisões sistemáticas, revisões narrativas, e o tipo de publicação, porque pode ser um editorial, pode ser um artigo científico, pode ser uma tese, pode ser um TCC, pode ser uma entrevista. Então, essa distinção é importante que seja feita. Com relação à população, descrever essa população. Um exemplo, se são pacientes oncológicos, crianças, cuidadores, profissionais de saúde, serviços, ou com relação ao paciente, a faixa etária desse paciente que foi estudado, eu tenho uma flexibilidade para fazer uma descrição abrangente sobre a população, o conceito e o contexto. E quanto ao contexto, quais são essas categorias conceituais? Eu posso, a partir dos achados, desenvolver eixos temáticos e descrever essas categorias. Então, a exemplo, intervenções de enfermagem, estratégias de cuidado, políticas, tecnologias, etc. E com relação ao contexto, em que contexto que eu vou analisar aquele conceito-chave? Então, eu posso delimitar para regiões que são do meu interesse, para serviços do meu interesse, por exemplo, eu só vou considerar pacientes que, no contexto ambulatorial ou hospitalar, ou de especialidades também, que eu posso trazer para minha especialidade, por exemplo, cirúrgica, pediátrica, entre outros. Aqui eu trago um exemplo de tabelas, geralmente são as mais encontradas em revisões de escopo, e a vantagem das tabelas é que elas são úteis por resumir grande quantidade de informações e mostrar como ocorreu a extração de dados. É comum que é comum vocês submeterem um trabalho, uma revisão de escopo, e a revista solicitar que você apresente a tabela de extração como um dado complementar, tá? Um arquivo complementar, um documento complementar. Então, a tabela de extração, ela é um item importante que precisa estar muito bem descrito e apresentado quando você vai submeter a sua revisão de escopo. Com relação às desvantagens de uma tabela, é que os autores, eles também devem considerar como comunicar os resultados em revisões de escopo para a comunidade em geral, e as tabelas podem limitar essa compreensão. E com relação aos resultados das revisões de escopo, com muitas fontes incluídas, por exemplo, elas podem resultar em tabelas que são muito grandes para ser apresentadas no estilo padrão de um artigo. Então, essas são as desvantagens. E para a elegibilidade da forma de representação dos demais dados, né, de dados que a maioria das revisões de escopo, ela vai analisar itens de dados, geralmente por quantificação, como nós falamos anteriormente. Quantificação de textos, contagens de frequências de dados, itens de extração. A exemplo, frequências comuns, números de fontes de evidência, números de ensaios clínicos randomizados, pesquisas, ou síntese de evidências. Relacionados também, relaciona-se local, país, contexto, onde a fonte de evidência foi conduzida. Então, nesse caso,
nós podemos pensar mais em tabelas, né, em representações que mostrem números absolutos e porcentagens. Eu também posso pensar em um gráfico, uma representação gráfica. E outras vão além e vão desenvolver análise de conteúdo qualitativa descritiva. E aí, nesse caso, eu posso pensar em mapas conceituais, em nuvem de palavras, Favo, entre outros que eu vou apresentar aqui para vocês. E o tipo de análise, ela vai conduzir à escolha de forma de representação. Se essa representação, ela é melhor que seja uma representação diagramática, tabular ou em mapa conceitual, por exemplo. Aqui eu trago um exemplo de um gráfico de mapa. Ele foi extraído do estudo de Pollock e colaboradores, é um estudo de 2023, e que essa figura, ela traz um exemplo de uma apresentação de dados de uma Scope Review, que trata do número de estudos incluídos conduzidos em cada país. Então, esse é um mapa, um gráfico em forma de mapa. Nesse estudo também de Pollock e colaboradores, também a figura 5, ela traz um exemplo de uma apresentação de dados em Scope Review, que é por uma representação visual de diferentes tipos de populações. Então, nesse caso, ele cai naquele exemplo que eu falei para vocês na primeira aula, que nós fizemos um estudo que era de triagem para casos de Covid-19, mas nós não conhecíamos a população que nós estávamos estudando. Apesar de tudo, a nossa população era geral e nós gostaríamos de conhecer para quem especificamente estavam sendo desenvolvidas essas triagens. Então, nesse caso, nesse estudo, eles também exploraram mais os pacientes que eles estavam estudando. Né? Se incluíam só pacientes e cuidadores de saúde, trabalhadores da saúde, como enfermeiros, pacientes de família, cuidadores, pesquisadores. Essa figura 6, ela mostra uma representação em forma de waffle, tá? E aí, um estudo que mostrou, era um estudo sobre estudo metodológico, e aí mostrou que 44% eram qualitativos, 26% estudos mistos e 11% quantitativos. Aqui eu trago outro exemplo, que seria um exemplo de favo de mel, que eles também vocês encontram em Smart, figura Smart, no Word, no próprio Word, entre outras ferramentas que vocês conseguem utilizar esse tipo de representação. Então, geralmente, quando se faz mapeamento, vocês podem utilizar essa figura em favo, que eles chamam em favo de mel. Esse estudo, o exemplo dessa figura foi de um estudo desenvolvido em 2019 por Lockwood e colaboradores. E o que é bastante comum e que eu acredito que vocês conheçam, inclusive como estratégia também de aula, né, é o exemplo de nuvens de palavras, né? As nuvens de palavras, e eu trago aqui um exemplo de um estudo da Andrea Trico e colaboradores, que foi de 2016, em que ela apresentou um estudo que ela descreveu os tipos de rótulos de revisão de escopo, as terminologias, e aí ela representou por nuvens de palavras. Esse outro exemplo, eu trago uma representação que foi de um estudo nosso, publicado em 2022,
que nós utilizamos um exemplo de mapa conceitual, com o acrônimo PCC. Então, identificamos as estratégias de triagem, depois nós fizemos uma classificação do conceito-chave dessas estratégias e contexto. E descrevemos como forma de explorar a nossa população, como eu disse, nós não conhecíamos especificamente, e descrevemos os participantes destes estudos. Este também é um estudo que foi publicado pelo nosso grupo, de Ramos e Colaboradores, de 2023, e ele é um exemplo de mapa conceitual com caracterização amostral, participantes, conceito e contexto. Bom, e aí, como considerações finais, o que nós devemos pensar, né, que a análise descritiva ela é elementar em uma revisão de escopo. E as revisões de escopo, elas possibilitam abordagens criativas para representar os resultados. Então, eu posso utilizar assim, várias abordagens, eu não preciso pensar somente em tabelas, em quadros, em gráficos. Posso pensar nessas formas de mapas conceituais, diagramação, entre outros. Ademais, juntamente com qualquer apresentação visual, a apresentação dos resultados, ela deve complementar uma narrativa descrevendo esses resultados. E existem muitos programas de software que podem ser utilizados para auxiliar na extração, na análise e na apresentação de dados de revisões de escopo. Então, eu trago alguns exemplos. Alguns exemplos, aplicativos de planilhas online, planilha Google, programas de planilha eletrônica, Microsoft Excel, parte do pacote Office, para análise, gerenciamento em vivo, Atlas TI, pacote de software, que são pacotes de software de análise qualitativa de dados. Para mapeamento, o EPPI Mapper, né, que são ferramentas de software para criar mapas de evidências interativos, as nuvens de palavras, que podem ser elaboradas por meio do Word Art, Word Clouds e o Mentimeter. Dessas três, eu não tenho muitas familiaridades, eu conheço mais o Mentimeter. E os mapas conceituais, Canva, representações gráficas pela Microsoft, Excel, Word. E, finalmente, a variedade de formatos visuais descritivos, com escolhas apropriadas, elas elucidarão com maior clareza e fomentarão propostas com respostas mais precisas de forma a atender aos objetivos e escopo das revisões. Esse é o conteúdo da apresentação. E espero que contribua aí com a execução das revisões de escopo de vocês. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, professora Simone, acho que essas ferramentas que você trouxe, e essa forma também da gente fazer essa apresentação dos resultados é fundamental, porque às vezes a gente fica muito perdido de qual a melhor forma, até essa questão visual mesmo, às vezes na apresentação, na defesa, como colocar esses dados que vai ficar de uma forma mais compreensiva. Sim. Então, lhe agradeço muito. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, se quiser abrir o áudio, mandar aqui para a gente no... Pode falar, Bárbara. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, professora Simone, prazer estar aqui com você, viu? Estava ansiosa aí por essa aula.
Bom, eu sou a Bárbara, sou colega aqui da professora Luciana, também sou docente da Escola de Enfermagem da UFMG, sou do Departamento de Enfermagem Aplicada, e atualmente a gente tem iniciado aí nesse caminho das revisões de escopo, né? Estamos com algumas orientações, e aí eu queria tirar uma dúvida com você. Primeiro, né, agradecer pela brilhante palestra aí, foi maravilhoso, você trouxe muitos exemplos, né, várias das minhas dúvidas eu já consegui sanar a partir da sua explicação, e eu queria trazer só, assim, uma preocupação que eu tenho tido com algumas experiências de revisão, de escopo, é que justamente pelo desenho metodológico, por aceitar diversos tipos de delineamento, né, enfim, utilizar a literatura cinzenta, né, e por aí vai, a gente acaba abrindo muito, né? E o que tem acontecido nas nossas revisões é vir um N expressivo, e um N que atende às nossas, né, aos nossos critérios de inclusão, estão dentro, né, respondem à nossa pergunta a partir da estratégia PCC. Então, assim, como fazer a gestão desses resultados, porque quando a gente tenta colocar isso numa tabela convencional, por exemplo, é muito complicado, fica uma tabela muito extensa, e para além da preocupação visual, eu tenho preocupação com relação à listagem nas referências, porque existe uma limitação, né? Eu não consigo, por exemplo, a gente está com uma revisão em andamento, que, se não me engano, assim, com exatidão não vou lembrar, mas, assim, cerca de 78 estudos foram incluídos, sabe? E como transformar isso em resultados, né? Como apresentar, vi aqui diversas estratégias, até dei print em uma ou outra, acho que a gente pode estudar um pouquinho, mas eu queria saber um pouquinho da sua experiência com esse tipo de pesquisa que tem um N expressivo grande, para onde que a gente pode correr, como que a gente faz também, no caso da citação dessas referências lá na lista. Porque eu, né, nessa revisão especial com 80 e tantos artigos, eu não vou conseguir referenciar todos, né? Sim. Então, quanto a isso, inclusive, é um questionamento que é bastante comum. Faz aproximadamente uns 7 meses, eu assisti uma palestra, inclusive, que era uma preocupação de uma professora do Centro Colaborador e que disse que comumente isso tem acontecido, porque cada vez mais nós temos as bases de dados disponíveis, estudos que estão diariamente sendo atualizados, e, assim, eu não tenho uma resposta positiva quanto a isso. Eu tive o mesmo problema nessa última revisão de escopo, você falou em 78 estudos, e eu tive 77 estudos incluídos, e na hora de publicar, foi um problema, porque quando eu olhava e avaliar as revistas quanto à sua qualidade, várias revistas colocam limitações de referências, né? Mas da minha experiência, do que eu tenho visto, não tem como nós sairmos. Nós precisamos citar essas referências. Então, nós vamos ter que trabalhar com periódicos que aceitam a inclusão desses estudos. Para o gerenciamento, eu estou utilizando o Ryan, que eu acho que talvez você também esteja utilizando, né? Que é o mais utilizado hoje, né? Então, essa última, inclusive, eu utilizei a versão profissional, que ela tem mais um maior acesso, né, e de recursos. Então, basicamente é isso. É um problema que eu acho que a gente vai caminhar com ele e eles terão que encontrar uma solução, porque cada vez mais a gente vai trabalhar com um número grande. E o que eu tenho feito também, dentro da minha experiência, é trabalhado com mais revisores. Não sei se você está trabalhando dessa forma. Então, trabalhar com mais revisores. A gente, na verdade, está trabalhando com 2 revisores, né? E o terceiro, no caso
dúvida, né, dos meio Sim, a gente usa o terceiro revisor para sim, desempatar. Mas eu confesso que, assim, tá puxado, né, trabalhar sim. com 2 revisores acaba ficando bem puxado, né, para essas pessoas que estão envolvidas nessa fase. Sim. É, Teve uma pesquisa, que inclusive foi aquela pesquisa que eu citei sobre as triagens de Covid-19. Nós trabalhamos com grupos de revisores. Então, inclusive, nessa última versão do JBI, está citado como os revisores, né, revisores ou grupo de revisores. Então, nós trabalhamos fazendo esses grupinhos para trabalhar o revisor 1 e o revisor 2. E trabalhar o revisor 3, podendo ser experts, para facilitar essa seleção, tanto na fase de seleção dos títulos e resumos, como dos textos na íntegra. entendi. Eu vou só aproveitar mais uma dúvida aqui. Eu estava procurando aqui, eu tinha anotado. Quando você fala das armadilhas, Simone, Sim, você cita a questão, a primeira armadilha, né? É omitir a fase de consulta com especialistas ou pessoas interessadas. Você podia me explicar um pouquinho sobre isso? Me parece que foram os encontros, vocês já tiveram mais de um encontro, né? Eu acho que sim, eu queria só sim. entender o que é essa consulta com esses especialistas ou pessoas interessadas. Porque eu sei que existe a consulta, por exemplo, né, na plataforma da OSF, a gente tem que Uhum. ver se existe alguma pesquisa em andamento sobre aquele mesmo tema, né, a minha proposta, ver se já não Sim. existe um grupo interessado. Mas eu fiquei na dúvida se seria isso ou teria uma outra consulta. Não, nesse estudo ele fala que esse grupo de especialistas são os experts mesmo que você está incluindo na pesquisa. Então, esses grupos de experts, eles podem ser mesclados com experts no método e experts no tema. Então, seria basicamente isso, embora a gente tenha aí a possibilidade de outros especialistas, de chamar, né, outras pessoas externas como revisores. Entendi. Então, seriam pessoas que iam trabalhar no manuscrito mesmo, No trabalho, que no estão trabalho, né? trabalhando. Entendi. Às vezes acontece, por exemplo, porque não necessariamente aquela pessoa que vai participar da seleção, ela obrigatoriamente ela tem que ter autoria no trabalho. Depende se ela participou da concepção do estudo, de repente ela vai ser selecionada só para essa fase de seleção e ser apresentada nos agradecimentos, né? Então, você pode escolher um grupo também de especialistas. Geralmente, o especialista ele vai participar do estudo, Sim, mas essas pessoas que participam da seleção, não não necessariamente. necessariamente. Entendi. Tá ótimo. Obrigada, viu, Simone? Ô, Bárbara, só complementando o que você falou da primeira aula, ela ficou gravada e ela está disponível no YouTube, aí depois se você quiser acessar. Nossa, Nayara, eu quero muito, né? Porque eu imagino que foi trabalhado aí até a questão do PCC, né? Eu vi a professora falando no início que algumas dúvidas foram respondidas, né? E, nossa, vai nos ajudar muito, porque a gente tem muitos orientandos que estão começando essa trajetória, sabe? Sim. Então, e a nós mesmos também, né? Para a gente ir aprimorando. Então, seria maravilhoso. Não sei se é possível colocar o Eu link. vou tentar colocar o link aqui no chat. E, Tá. professora Bárbara, eu estou à disposição, depois a Nayara pode passar meu e-mail. Qualquer dúvida que eu puder esclarecer e passar um pouquinho da experiência, eu posso responder. Ai, maravilha, professora Simone, agradeço muito, viu? Já tem ajudado a gente muito, você nem imagina o quanto. Eu fico Obrigada. contente. Ah, obrigada, Bárbara. A Elaine também levantou a mão. Então, Boa noite, professora Simone. Boa noite, Nayara.
Tudo bem? Meu nome é Elaine, sou professora do Departamento de Enfermagem Aplicada, junto com a professora Bárbara. E eu também queria agradecer aí a sua palestra, excelente, no sentido de nos ajudar mesmo nessa caminhada. Eu vou fazer minha primeira orientação na revisão de escopo por agora, estou com orientandas que, inclusive, estão aqui na sala, então, falei, imperdível essa aula, precisamos estar, então, quero agradecer muito. Eu trabalho com análise de conteúdo de Bardan, e com as categorias, quando a gente faz essa análise descritiva, a gente tem usado o Atlas T. Como que seria, no caso, essa categorização? Eu incluiria os artigos para codificação dentro de unidades temáticas, fazendo essa inferência para que eles formem unidades de codificação para dar subsídio para uma categoria, seria isso? Os artigos que forem selecionados ao final, eles vão ser categorizados como um todo. Então, eu pego aquele artigo como um todo e ele vai ser incluído dentro de uma categoria que ele vai ser codificado. É isso? Olha, eu não tenho familiaridade com o Atlas T. Mas, com relação ao que eu posso te falar, é que você vai ter que descrever a sua fase de análise descritiva no método. Mas, especificamente, essa familiaridade com a ferramenta eu não tenho. Sim, mas então eu pego o artigo na íntegra. O artigo na íntegra, cada artigo, ele vai compor uma categoria, porque assim, de qualquer forma, você vai ter que extrair o conceito dele, né? Você vai precisar extrair o conceito, fazer essa tabela de extração, especificando qual é seu conceito de interesse para você fazer essa análise descritiva qualitativa. Ah, entendi. Então, a minha dúvida seria o seguinte, quando a gente tem os dados, né, que são as falas, cada fala, ela pode ser codificada uma única vez, ela não pode ter mais de um código naquela fala, porque uma vez que ela for codificada, ela vai integrar aquela categoria depois que ela for compor. O artigo inteiro, ele vai compor uma categoria, ou um mesmo artigo, ele pode ser codificado de... Ele pode ser codificado por várias categorias. Ah, tá. Ótimo. Não, obrigada. E em relação a essa dúvida da Bárbara, por exemplo, a Bárbara tem me ajudado muito, né, nessa caminhada. Então, por exemplo, ela poderia ser considerada uma especialista do método, que faria essa validação externa, trabalhando junto comigo? Sim, se vocês estão explorando o referencial metodológico, sim. E os demais professores do grupo de pesquisa também? Também. Mas é importante que você mescle esse grupo de especialistas, né? Por exemplo, na última revisão de escopo que nós já submetemos, nós trabalhamos com 5 especialistas, sendo 3 especialistas no tema, que eu entendo como sendo elementar, e 2 especialistas no método. E esses especialistas, eles vão trabalhar no final, depois que a gente fez toda a nossa análise, toda a nossa coleta, excluímos os artigos que ficaram, eles vão trabalhar nesses últimos, na nossa última seleção, ou eles trabalham desde o início? Depende. Por exemplo, se você sente a necessidade de que, por exemplo, nesse último trabalho que nós fizemos, que eu falei que nós tivemos 78 estudos e tinha uma extração bem detalhada desses estudos. Nós trabalhamos também com a terceira etapa, que é a estratégia de busca em 3 etapas, sendo a última que eram as citações dos estudos incluídos. Então, eles trabalharam na resolução dos conflitos da primeira etapa, que era de títulos e resumos, na extração desses dados, que era a leitura dos textos na íntegra, foram 2 revisores que fizeram a leitura e depois nós repassamos para esses especialistas, para eles fazerem um repasse, dividindo esses estudos para leitura.
Então, eu costumo colocar esses experts também para fazer essas atividades, que eu acho importante para que eles repassem, para que realmente haja essa conformidade. E eu considero 75%, porque 75% desses experts, eles devem julgar se esse trabalho vai ser incluído ou não. Entendi. Entendi, professora Simone, muito obrigada. Nada. Obrigada. Disponha também, como eu falei para a Bárbara, de enviar e-mail, caso tenha alguma dúvida, se eu puder ajudar. Muito obrigada. Então, aqui no chat, professora, a gente tem um agradecimento, na verdade, do Cauã. Ele disse que foi ótima apresentação, que foi muito bom para esclarecer algumas dúvidas que ele tinha sobre a condução e sobre revisão de escopo. E a Amanda, ela perguntou se na revisão de escopo tem que haver um período de delimitação ou não. Ah, sim, uma pergunta interessante, Amanda. Agradeço aí, Kaique, Caio? É o Cauã. Cauã. Obrigada, Cauã. Com relação à delimitação do período, somente se você tem uma justificativa. Então, se você tem essa justificativa para delimitar o período, então você pode. Por exemplo, se você fez um estudo sobre Covid, está claro que você pode utilizar períodos de publicação a partir de 2019, exemplificando. Se você, por exemplo, esse último estudo que nós fizemos sobre tecnologias do cuidado de enfermagem em segurança do paciente, eu considerei o período a partir de 2004, considerando a criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Então, se você tem uma justificativa que possa corroborar com a sua delimitação, então você pode fazer, caso contrário, não. Não se delimita publicações por período. Não sei se respondi, Amanda. Ela falou muito obrigada. Então, eu acredito que o Cauã quer perguntar, Cauã? Quero sim, é porque agora me surgiu uma dúvida em relação a essa delimitação do tempo de pesquisa. Sim. Então, dentro da revisão de escopo, a gente não precisa trabalhar com aquela regra de, por exemplo, publicações de até 5 anos atrás. Posso trabalhar com mais tempo. Não, geralmente, Cauã, para nenhum tipo de revisão se recomenda essa delimitação, a menos que haja justificativo, seja para qualquer tipo de revisão. Por exemplo, dizendo em sistemática, a menos, tem um detalhe, caso você já tenha uma revisão anterior e você está atualizando essa revisão. Então, você pode fazer aí uma revisão de atualização. Interessante. Entendi. Obrigada. De nada. Então, acho que nós chegamos ao fim. Tem mais alguma pergunta? Ou não? É só responder aqui a Estrelitas está perguntando sobre a aula, se ela também vai ser disponibilizada pelo YouTube. Sim, a gente vai disponibilizar ela também no YouTube assim que finalizar a aula, tá bom? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a todos pela presença e participação ao longo desse encontro. Eu acho que foi muito enriquecedor, trouxe muita a contribuição para a gente. E, mais uma vez, gostaria de agradecer à professora Simone pela condução, pela excelente aula, pela essa parceria com o grupo. Saiba que você tem agregado muito com o nosso grupo, eu acho que com todos que estão aqui, viu? E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, e a gente aguarda vocês nas próximas aulas e nos nossos próximos encontros. Muito obrigada, e uma boa noite a todos.
Boa noite. Obrigada. Boa noite, eu que agradeço, Nayara.